Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai para as pautas nacionais. A atriz Regina Duarte finalmente disse sim, ela será secretária especial de Cultura. A gente tem uma matéria, acompanha e depois comenta. O presidente estava descontraído em um evento feito sob medida para o anúncio de Regina Duarte à frente da Secretaria da Cultura. 37 artistas, promotores de eventos e duplas sertanejas lotaram o Salão Nobre do Planalto. Mas na chegada ao aeroporto de Brasília, a atriz mais uma vez desconversou. Estou começando a tomar pé, né? Dá um tempo aí, gente. O encontro foi um ato de apoio de parte do setor cultural à política defendida pelo governo na área. Jair Bolsonaro prometeu decretos e projetos de lei para ajudar a classe, desde que não haja impedimento legal. Nós agradecemos esse voluntário apoio. Alguns até perderam seus contratos com as respectivas empresas e foram perseguidos. Mas isso não foi em vão. Promotores de eventos pediram o fim da cobrança de meia entrada, que hoje beneficia estudantes idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. Regina Duarte passou parte do dia em uma nova rodada de reuniões na Secretaria da Cultura. Ela já atua como secretária, é consultada em todas as decisões e já está sondando nomes do setor para compor a própria equipe. Na sequência, a atriz veio para o Planalto para uma conversa com o presidente. Foi apresentada a vários ministros e fim da novela. Na saída, confirmou que aceitou o cargo. Sim, tá? Só que agora não morreu os proclamas antes do casamento. Quando é o casamento? Quando é? Qual dia? E antes da gente falar da atriz Regina Duarte, a gente vai falar dessa questão da meia entrada, que é polêmica também, né? Esses artistas que estiveram lá no Planalto, eles quiseram, né? Eles estão defendendo o fim da meia entrada. Agora, Rose, eu fico pensando, né? Tem muita gente que ainda, indevidamente, baixa música para colocar no celular, então acaba consumindo, não dá o retorno para o artista daquela música que consome. Tudo bem que agora tem uns aplicativos de música, né, que esses pagam tudo direitinho, os direitos autorais, e eles estão se popularizando, as pessoas estão preferindo, né, arriscar, ao invés de arriscar baixar ali um documento, né, um arquivo que você pode ver vírus, pode ver um monte de problema, prefere agora ouvir num aplicativo que vai ali de streaming, né, de música, e ficar mais à vontade fazendo as coisas direitinho, né, sem ter esse problema de estar pirateando, de estar, enfim, nessa irregularidade. Mas ainda tem muita gente que acaba tendo contato com a música através desses produtos piratas. E aí, que horas essa pessoa, né, ela vai dar, em que momento ela vai dar o retorno para o artista, ela vai pagar para o artista? No show. Agora, tem também a questão de que a meia entrada, tem muita gente que fala, eu vou porque eu vou pagar meia. E aí, agora, sem meia entrada, eu acho que teria muita gente que deixaria de ir em shows, em espetáculos, um público, né, que se você pensar em teatro, então é pior ainda, né, o público é muito fraco do teatro no Brasil, o brasileiro não tem esse costume de ir ao teatro. Então, pode gerar aí uma série de problemas também para esses artistas, né, que estão defendendo o fim da meia entrada. Lógico, a meia entrada tem que ter ali uma fiscalização também, porque o que a gente ouve de caso de gente que não estuda, que não faz porcaria nenhuma, mas tem lá uma carteirinha falsa para pagar meia. Isso existe, mas tendo uma fiscalização, é justo, atrai as pessoas, né? Porque se você vai pagar meia, você acaba indo. É mais fácil você ir pagando metade. Se você for pagar inteira, não vai. Eu, por exemplo, que não estou estudando agora, já não sou idoso também ainda, eu pago inteira. E aí tem cinema, por exemplo. Eu quase não vou no cinema porque é muito caro. Se eu tivesse meia entrada, eu iria. Mentira, porque quando eu estava fazendo pós e estava com a carteirinha de estudante, eu não ia no cinema também. Mas, enfim, é uma questão, né, Rose, que é polêmica. Pois o que está por trás de tudo isso é a associação que levou os cantores para lá, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, ou seja, ela que organiza os eventos, então ela tem interesse em acabar com isso. Ele disse que não tem nenhum tipo de compensação, né? Eu precisaria me informar melhor, Marcos, porque no Brasil a política de meia entrada ela é definida por uma lei municipal, por uma lei federal de 2013,
que garante o benefício para estudantes, pessoas com deficiências e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos. E tem também as leis municipais, né, que aí define os valores. Agora, o que você tem, o que nós temos, é que muitas vezes, muitos shows, eles têm a Lei Rouanet. Que os espetáculos de teatro já têm a Lei Rouanet para poder captar recursos, justamente depois ele desconta. A empresa que investe no espetáculo, eu não sei se música é igual, mas eu sei que cinema, mas também tem Lei Rouanet para shows musicais. A empresa que investe, ela bate no imposto de renda. Então, talvez o que precisa ser feito, esse tipo de artista ou de associação, é poder buscar recursos federais na Lei Rouanet para ficar mais barato. Porque eu acho caro consumir cultura no Brasil. Então, é muito caro. E o que possibilita você ir no cinema, por exemplo, vamos lá. A gente vai discutir aqui. Um ingresso de cinema está 35 ou 30, gente. Eu sei que, bom, enfim. Depende da sala. Né? Mas quando vai eu, minha filha e meu marido, a gente gasta brincando R$100 para poder assistir um filme, comprar uma pipoca. Outro dia eu me recusei de comprar uma pipoca, porque a pipoca grande custava R$42. É um absurdo. Outro dia eu fui no cinema também com meu pai e com um primo. A gente pagou R$100 os 3 ingressos. Pois é. E 120, acho, porque era aquela sala chique e tal, né? Aí também a gente levou uma sacolinha com os quitutes para ficar comendo durante o filme. Porque se fosse para pagar pipoca, refrigerante, ia ficar uma fortuna. Fica muito caro. Então, porque eles precisam, um show sem gente não é show, você concorda? Exato. Então, eu acho que tem que procurar outros jeitos, mas não tirar essa meia entrada, porque eu acho que é um benefício para quem não tem condições de pagar. E cultura, ela precisa ser um bem democrático para todo mundo. Então, comprar um livro é caro, ir ao teatro é caro, ir a um show é caro. Tem shows de artistas internacionais que custam R$600, que custa R$800. Gente, só a elite que vai. E outra coisa, mas aí tem outra questão também, porque dentre esses artistas que estavam ali, a gente vê, por exemplo, os cantores sertanejos que cobram uma fortuna, ganham uma fortuna para fazer show. Então, outro dia eu estava vendo a casa do Gustavo Lima, uma baita de uma mansão. Então, assim, talvez... Mas foi essa que virou meme? Foi essa que virou meme. Talvez tenha que ter ali também reduzir um pouco a margem de lucro do artista para ele proporcionar também um maior contato com o seu próprio público. Tem 2 participações no ponto que a Beatriz Alves separou pra gente. A primeira é do Lucas, assim que chega lá na tela eu vou ler aqui, que ele fala da meia entrada, que é metade do dobro, segundo ele, meia entrada não existe no Brasil. O preço dos ingressos são altos justamente pela meia entrada. Alguém paga o restante da meia entrada. Eu concordo com o Lucas, pode ser mesmo, viu, Lucas? Porque o que a gente tem é sempre assim, por exemplo, cartão de crédito. Às vezes o comerciante bota um valor maior e fala assim, se pagar com cartão de crédito é esse, se pagar em dinheiro tem um desconto. Justamente para você poder pagar a diferença que ele vai utilizar por causa do cartão de crédito. Então existe uma desonestidade muito grande. Quem paga somos nós. Hoje de manhã, você comentou de um ouvinte da Rádio Bandeirantes que viajou para o Nordeste e utilizou o táxi. Quando ele foi pagar, ele achou muito caro. Aí o sujeito virou para ele e falou, não vou cobrar de você como turista, mas de como um homem de negócio, foi isso, um empresário. E ele pagou mais barato. Ou seja, o turista está turistando no Nordeste, acaba pagando muito mais, ou seja, sempre acabam tirando nosso couro. É um absurdo. E tem outra participação... do Anderson, ele falando já sobre a nomeação da Regina Duarte, ele fala, a melhor aquisição para a cultura brasileira, presidente Bolsonaro marcou gol, pois continua convites técnicos para assumir as posições dos ministérios para fazer funcionar corretamente. O Anderson Teixeira, que é de Sorocaba. Você também pode participar do Bastidores do Poder, mandar sua mensagem para a gente pelo 991969255. Rose, rapidamente, antes de entrarmos na questão do Zé de Abreu, do ator Zé de Abreu, qual a sua expectativa para a Regina Duarte no comando da Secretaria de Cultura? Olha, a Regina Duarte, ela sempre se posicionou como uma artista de direita. Então, eu acho que é muito natural ela aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro.
O que eu espero? Eu espero que ela faça uma boa gestão. Por quê? Porque nos últimos anos, pelo menos nesse último ano do governo Bolsonaro, a pasta de cultura foi lamentável as pessoas que ele colocou lá. Ele só colocou pessoas retrógradas, pessoas nazistas e que não tinham condições de aglutinar a cultura e fazer com que os diversos atores... Que a cultura é um lugar que tem muita gente de esquerda, nós não estamos discutindo isso. Mas você tem gente de direita, eu espero que a Regina consiga atender e transformar a cultura brasileira naquilo que nós queremos, de um bem de acesso a toda a população. Em relação... Agora, o que foi discutido é de que ela vai ficar apenas com a parte cultural. E o ministro de Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, é ele quem vai cuidar da parte administrativa. Ela disse para o presidente que ela não quer se envolver com parte administrativa, com decisão de gestão, mas que ela quer cuidar dos projetos culturais. Então, assim, o que nós esperamos? Que ela consiga fazer uma boa gestão. Se ela tem capacidade, eu não sei, porque a Regina Duarte, que nós conhecemos, é uma mulher que sempre foi uma atriz de novela, de filme, então nós não sabemos se ela tem uma capacidade de cuidar, mas eu acho que é natural ela ter aceitado o convite. E eu espero que ela acerte, porque toda vez que a educação e a cultura, elas vão mal num país como o nosso, quem perde é o brasileiro. Exato. E parar também com essas bobagens, né, ideológicas que vinha tendo com o Roberto Alvim, por exemplo, né, que patético, saudando o nazismo. Fala, Rose, o que você ia falar? Você sabe que quando você falou de parar com essas bobeiras ideológicas, eu li hoje dizendo que a ida da Regina Duarte para o Ministério de Cultura, né, ali para a Secretaria de Cultura, ela vai tirar alguns artistas que não são de esquerda, mas são de direita do armário. Ou seja, são artistas que tinham medo de se posicionar, porque a cultura é um espaço em que você tem muita gente de esquerda e isso acaba constrangendo quem não pensa igual de expor a sua opinião. Mas eu acho que isso já tem diminuído bastante nos últimos anos, né? A gente tem, por exemplo, Carlos Vereza, que se posiciona também como conservador, o Juca de Oliveira, que sempre se posicionou ali como próximo ao PSDB, a própria Maitê Proença também sempre se coloca ali como uma conservadora. Então, acho que assim, nos últimos 10 anos, isso vem mudando um pouco. É um ou outro, viu, Marcos? Um ou outro. Mas você eu acho tem que uma quase, vamos pegar de 100% da classe artística, 95% se identifica como artistas de esquerda. Eu acho que é até muito natural por causa da própria formação, tipo de atividade que eles são envolvidos. Mas eu gostei, eu falei, olha, de repente você vai dar voz para quem não tem voz. E eu quero muito que o nosso país ele possa ter um espaço para que quem é de direita, quem é de esquerda possa se colocar e não seja desrespeitado. É isso que eu vou falar agora, Rose, porque é importante sempre você defender o seu ponto de vista, a sua linha ideológica, mas mantendo a compostura. E não foi o que fez o ator Zé de Abreu, ele que é famoso também, global. Ele até chegou a contracenar com a Regina Duarte em algumas novelas. Ele postou ali nas redes sociais uma série de publicações contra a atriz, depois que foi anunciado aí o sim, né? Anunciado o sim de Regina Duarte para a cultura. Temos as imagens desses twitters do Zé de Abreu. Primeiro, ele foi bem agressivo. Ele até falou que desafiava a Regina Duarte. Aí a gente vê em destaque, né, para quem acompanha pela TV, o post dele e do lado um comentário que ele fez acrescentando. Então, no post ele escreveu: desafio Regina Duarte a debater política, cultura, ponto eletrônico, Rouanet e o que mais quiser. No foro que escolher, no momento em que quiser. Está lançado o desafio que sei de antemão que ela jamais aceitará. De quebra pode levar Vereza, Maitê e quem mais escolher. E aí, no lado ali, ele publicou, ele falou que ela chamou a Regina Duarte de apoiadora de fascista, falou em relação aos gays, né, que é que tem aí no poder um grupo político que discrimina os LGBTs, e também fez provocações do tipo de, eu sei o que você fazia, eu estava numa festa na sua casa. Então, assim, é um tipo de debate, né, Rose, que não leva a nada, não tem proposta, não tem... extremamente agressivo, indelicado, por exemplo, pessoal, rancoroso. Nossa, mandou muito mal o Zé de Abreu. Eu acho que ele pode debater, cobrar dela a questão da Lei Rouanet,
de outras questões, como ele colocou em relação a ponto eletrônico, debater política, mas ele não precisa ofender. E num dos posts, eu acho que ele foi muito ofensivo. Ele abre aspas, lembra de quantos gays lhe tiraram rugas? Coloriram seus cabelos brancos? É nesse mesmo. Criaram figurinos, então. Mas eu acho que esse tipo de criaram figurinos para esconder suas banhas. Que isso, gente? Você não fala isso para um colega de trabalho. É muita falta de respeito. Quer botar um debate de alto nível? Vai discutir política, vai discutir Lei Rouanet. Agora, olha só, e aí ele está cobrando, dizendo que ela vai ser apoiadora de um fascista. Ela tem o direito de escolher estar onde ela quer estar. Se ele quer estar ao lado do PT, ela pode querer estar ao lado de quem ela quer estar. Por que ele quer tolher essa decisão dela? Não pode. Então, assim, agora ele pode, por exemplo, discutir, olha, a classe artística está com essas e essas dificuldades. Exato. E levar essas demandas para ela. Ou, e por debater, exemplo, gente. Agora, ofender, dizendo que os gays tiraram as banhas dela, que isso? E a questão do ponto eletrônico também, que é uma provocação, que dizem que ela usa ponto eletrônico para atuar. Enfim, mas isso não tem nada a ver com o debate. É outra coisa, se ele fizesse uma provocação do tipo, você vai demitir as pessoas que o Roberto Alvim levou, porque o Alvim levou também uma série de malucos lá para dentro da cultura que precisam ser demitidos. Se a Regina Duarte quiser ser levada a sério, vai ter que cortar a cabeça desses outros diretores de outras, Biblioteca Nacional, Funarte, Fundação Zumbi dos Palmares, esses nomes que são pura provocação, né, do Roberto Alvim quando nomeou. Esses nomes precisam sair também da Secretaria da Cultura. Então, assim, seria uma provocação nessa linha e uma coisa mais de propostas mesmo, debater ideias e não partir para o ataque pessoal. Vamos ver, eu acredito que a Regina Duarte deve até entrar com processo contra o José de Abreu e se entrar deve... Olha, tem ganhar, horas que é melhor você ignorar. Sabia? Eu acho que tem pessoas que são tão malucas e tão descontroladas nos seus comentários que você tem que ignorar e tocar a vida, porque senão você fica louco.